Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de análise combinatória é o seguinte: em uma final de uma prova de natação, participam 5 atletas europeus, 2 norte-americanos e um brasileiro. No item A, a pergunta do exercício é a seguinte: de quantos modos distintos poderão ser distribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze? Ou seja, os 3 primeiros lugares. Então, são 8 atletas que deverão ocupar as posições de ouro, prata e bronze. Então, como existe 8 atletas, eu tenho 8 possibilidades, 8 opções de preencher a medalha de ouro. Logo depois, a posição da medalha de prata, são 8 atletas, um atleta já ocupou a posição de ouro, então será 8 menos 1, 7. E a de bronze, do mesmo modo, são 8 atletas, 2 posições já foram ocupadas, 6 atletas. Então, pelo princípio multiplicativo, nós vamos ter como resultado 336. Podemos também utilizar a fórmula de arranjo de 8 pessoas agrupadas 3 a 3, então será 8 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Então, desenvolvendo, 8 menos 3, 5, então 5 fatorial, e decomponho o 8 fatorial até chegar a 5. Então, posso simplificar 5 fatorial com 5 fatorial, o resultado também será igual a 336. Resumindo, são 2 modos de fazer o mesmo exercício. Agora, o item B, em quantos resultados só aparecem atletas europeus nas 3 primeiras posições. Então, atletas europeus são 5, logo eu terei 5 atletas para ocupar 3 posições. Ouro, prata e bronze. Então, a posição de ouro pode ser ocupada de 5 modos distintos, 5 opções. Depois, prata são 5, eu já utilizei um dos atletas na posição de ouro, 4, e o bronze do mesmo modo. Então, fazendo a multiplicação, o resultado será 60. Podemos resolver utilizando a fórmula de arranjo, então será arranjo de 5 agrupado 3 a 3. Então, 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, 2 fatorial, decomponho o 5 até chegar a 2 fatorial e simplifico. Então, 5 vezes 4 vezes 3 é igual a 60. No item C, a pergunta é a seguinte: em quantos resultados o atleta brasileiro recebe medalha? Então, só temos um atleta brasileiro, portanto, ele só pode ocupar uma das posições. Então, as posições são as seguintes. Nós temos medalha de ouro, prata e bronze. Então, o brasileiro pode ocupar a posição da medalha de ouro, vou colocar B de brasileiro, ou ele pode ser prata ou bronze. Como o brasileiro irá ocupar uma posição fixa e só existe um brasileiro, irei nomear cada uma dessas posições com 1. Então, só tem uma opção, só tem um brasileiro, e essa será ocupada por esse atleta. As demais posições, prata e bronze, como são 8 atletas, diminuindo um brasileiro, terei 7 atletas para ocupar a posição da medalha de prata. E de bronze, são 8 atletas, 2 já ocuparam posições, bronze é 6. Faça a multiplicação, 42. A outra situação, com o brasileiro ocupando a posição da medalha de prata, terei a mesma quantidade. Para a posição de ouro, são 8 atletas, um é brasileiro, então 8 menos 1, 7, então terei 7 atletas que poderão ocupar essa posição. Logo depois, a posição de bronze, 6, 42. E para a posição que o brasileiro está ocupando, a posição da medalha de bronze, a mesma quantidade. Então, 7 vezes 6 vezes 1. Então, somando os 3 valores, eu vou ter como resultado 126. Outro modo de fazer é utilizando a fórmula de arranjo. Como o brasileiro pode ocupar uma posição de prata, ouro ou bronze, eu terei 3 opções distintas. E as demais posições serão ocupadas pelos demais atletas. Como restaram 7 atletas e 2 posições, arranjo de 7, 2 a 2. Então, será 3. Agora, desenvolvendo a fórmula de arranjo, 7 fatorial, 7 menos 2 fatorial, 3 que multiplica no denominador 5 fatorial e decompõe o 7 até chegar a 5. Então, simplificando, 5 fatorial com 5 fatorial, 3 vezes 42 é igual a 126, mesmo resultado encontrado no outro modo de resolver. Agora, o item B. Supondo que o atleta brasileiro não recebeu medalhas, então vou ter que reexcluir o atleta brasileiro. Determine o número de resultados em que há mais atletas europeus do que norte-americanos no pódio.
Então ele deseja saber quando há mais atletas europeus que norte-americanos. O pódio tem 3 posições, a primeira condição seria 3 atletas europeus, portanto será arranjo, como eu tenho 5 atletas europeus, arranjo de 5, 3 a 3. Então arranjo de 5, 3 a 3, 5 fatorial, dividido por 5 menos 3 fatorial, fazendo a decomposição até 2 fatorial, eu vou ter como resultado 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. A outra situação é ter 2 europeus e 1 norte-americano. Repare que não teremos a situação de 2 norte-americanos e 1 europeu, porque o exercício deseja que tenha mais atletas europeus que norte-americanos. Então essa é a última condição a ser analisada. Então analisando de modo intuitivo, as 3 primeiras posições, ouro, prata e bronze, podem ser ocupadas da seguinte forma: europeu nas 2 primeiras posições, em ouro e prata, e norte-americano em bronze. Depois, europeu, ouro e bronze, norte-americano na prata. E depois, norte-americano no ouro, europeu em prata e bronze. Então, são 3 situações distintas. Então, vou marcar 3. Depois, como em cada uma dessas posições eu vou ter um norte-americano, e são 2 norte-americanos, eu vou multiplicar por 2. Tá? Então, essa posição de norte-americano, eu posso substituir um norte-americano por outro. Então, por isso que eu coloquei 2. Depois, multiplicado agora pela quantidade de europeus. Eu tenho 5, e são 2 posições, arranjo de 5, 2 a 2. Coloquei a letra E para significar europeu, então será 3 das 3 posições, 2, que são 2 norte-americanos, multiplicado pelo arranjo de 5, 2 a 2. Então, 5 menos 2 fatorial, fazendo agora a decomposição aqui da fórmula de arranjo, 3 vezes 2, 5 menos 2, 3 fatorial, e decomponho 5 até chegar a 3 fatorial. Então, simplificando, 3 fatorial com 3 fatorial, 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30, vezes 4, 120. E agora eu somo os dois valores, 60 mais 20, o total será igual a 180. Então, a resposta do item D, 180. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima, tchau.